agora é com você, Dr. Márcio, trazendo mais uma dica veterinária para o programa Cavalo e Companhia. Quero aprender com você, hein, doutor? Olá, amigos do Cavalo e Companhia. Como falou o Dr. Nilson Ricardo, estamos aqui hoje, vamos falar novamente sobre o cavalo e hoje em particular sobre a cólica equina. A cólica é um assunto bastante controverso, bastante comum, que leva muitos animais a óbito. E no nosso dia a dia, no campo, observamos o quanto que os indivíduos têm dificuldade em entender o processo de cólica. Muitos raciocinam a cólica do equino como sua própria experiência com esse tipo de condição e às vezes ministram medicamentos ao animal que acabam prejudicando mais do que ajudando. Por que nós vamos falar sobre cólica hoje? Não temos pretensão aqui de passar nenhum protocolo de tratamento, mas principalmente o entendimento de como funciona o aparelho digestivo do cavalo, para que você entenda o porquê de determinados procedimentos médicos para esse tipo de doença do equídeo. Bem, na natureza houve uma formação, um desenvolvimento ao longo do tempo, na evolução do equino, que o diferencia de outros herbívoros. O bovino, por exemplo. O bovino ele tem 4 compartimentos dentro do estômago, sendo que o estômago verdadeiro é o último. Então todo o processo biológico de transformação da celulose acontece antes e depois tudo isso é digerido no estômago verdadeiro. Já no cavalo temos uma diferença básica. Primeiro o alimento sofre um processo químico no estômago verdadeiro dele e depois passa para o intestino posterior, principalmente no seco, onde ele sofre o processo biológico. Certo? Então essas considerações são importantes para que você consiga ter um manejo adequado e ter um animal com saúde. Bem, quais são as particularidades anatômicas do cavalo? O cavalo é um animal que não tem nenhum tipo de arma de defesa, senão a locomoção, a corrida, diferente do bovino. O cavalo desenvolveu-se na sua anatomia interna de forma a adaptar-se a essa forma de fuga ou corrida. Nós usamos isso hoje em nosso benefício, tanto para o esporte quanto para o trabalho. O que o cavalo tem de tão diferente de outros animais que o predispõe à cólica? O cavalo tem um estômago relativamente pequeno em relação a outras espécies, um estômago de cerca de 15 litros. Esse estômago excreta ácido clorídrico 24 horas por dia, porque o animal tem como hábito usar o processo alimentativo por 80% do tempo do dia. Ele tem uma cárdia, que é a válvula que entra no estômago, muito reforçada, e ele não tem dentro do seu sistema nervoso os centros de vômito. Então o cavalo jamais vai ter um processo de vômito ou escapamento de gás. Então, qualquer tipo de mudança de manejo ou alimentação estragada que tenha fermentação gástrica, esse animal vai ter cólica por sobrecarga. Então aí temos, para vocês entenderem, essa cólica de sobrecarga gástrica, no estômago dele. Porém existem outras afecções que ocorrem no intestino posterior. O cavalo tem uma particularidade anatômica que, por ter um longo mesentério, aquele tecido que envolve o intestino delgado, junto ao jejum, que predispõe o animal a ter torções. Ele também tem variação de bitola, de lúmen, de intestino, que varia abruptamente. Então esses lugares predispõem o animal a ter intussuscepção e impactação de alimento lá dentro. Ele também tem um sistema fermentativo que ocorre dentro do seco, que é um saco lá dentro de uma víscera, que tem algumas dezenas de litros, onde ocorre o processo biológico de fermentação da celulose. Então, todas essas particularidades predispõem o animal a ter cólica. Então, por isso que nós técnicos sempre enfatizamos a necessidade de um manejo adequado. Se você dentro do manejo não respeitar essas particularidades anatômicas do sistema digestivo do teu cavalo, com certeza ele vai ter problema. Dentro desses fatores, respeitando essa fisiologia, vamos observar que
existem algumas condições que favorecem o animal a ter cólica dentro do manejo. Uma delas é a variação nos níveis de atividade física. Outra é alterações súbitas de dieta, você mudar a alimentação repentinamente sem fazer uma adaptação. Mudança no sistema de estabulação, dietas ricas em concentrados, a privação de água, é importante, e transporte de animais por longo período. Todos esses fatores predispõem ao animal a ter cólica. Então, do ponto de vista técnico, o nosso conselho sempre é o manejo de prevenção. Porque o tratamento da cólica ocorre normalmente quando o indivíduo já ofereceu ao animal algum tipo de medicação, e aí quando ele tem essa recidiva da dor, ele chama o veterinário. Então o veterinário tem que levar em conta todos esses pormenores para diagnosticar a origem dessa cólica. A cólica é fácil de diagnosticar, uma dor, o animal tem desconforto, mas aonde essa cólica se encontra lá dentro para que se tome a atitude necessária, a atitude médica, e trazer esse animal novamente à saúde. As consequências são graves, muitas vezes uma das consequências da cólica é a laminite, que nós devemos falar num outro programa sobre isso. É uma afecção grave que traz muita dor, sofrimento e despesa para o bolso do proprietário. Então, com isso eu espero ter esclarecido o porquê da necessidade do controle de manejo da rotina certa dentro da criação do cavalo. Deixar aqui o meu agradecimento ao Dr. Nilson Ricardes, ao programa Cavalo Companhia, e deixo para vocês novamente mais essa dica veterinária. Muito obrigado. E com essa dica do Dr. Márcio, muita gente vai saber agora como deve fazer com o seu animal. Animal de criação, o seu manejo, o animal de prova, todo tipo de prova. Tá aí uma grande dica para a gente cuidar do nosso animal. Vamos aguardar um pouquinho e vamos voltar no próximo bloco com o Renatão e o Marcos e Adriano mandando uns modão bem bacana pra gente. É um minutinho só e voltamos a galope!